nós estamos terminando essa semana aqui, chamada Semana Santa, por grande parte da cristandade, e nos lembramos claramente de anteontem, que nós comemoramos de uma forma especial a morte do Senhor Jesus Cristo, e muitos de nós paramos para meditar a respeito disso, e vimos ali na cruz Jesus pagando aquilo que era para nós pagarmos na eternidade. Ele dando a sua vida e recebendo sobre ele a nossa morte. E então ele foi crucificado ali, como já dissemos outro dia, atrás dele ali havia um escrito de dívida, que era aquele documento que havia acima da cabeça dos crucificados, e diziam por que é que estava sendo crucificado, e a Bíblia fala claramente que o escrito de dívida que era devido a nós estava na cruz. Eram os meus pecados, eram os seus pecados, irmãos. E nós devemos estar sempre cientes disso. E ontem foi aquele dia do silêncio, o dia em que a igreja, aqueles servos de Deus, estavam pasmos, ainda chocados com os acontecimentos e esperando, em alguma forma, alguma coisa que iria acontecer. E hoje nós comemoramos, então, a chamado Domingo da Ressurreição, o dia em que Jesus ressurgiu ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 12 a 58. Primeira Coríntios 15, de 12 a 58. São vários versículos, os irmãos assentados mesmo como os irmãos estão. Então, com toda reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Era uma prática pagã dentro da igreja. Ele não está endossando, mas está apenas citando
como argumento. Repetindo, então, doutra vez, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria? Que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Mas também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, também são todos os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, repetindo, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes, nossos olhos espirituais, para que nós possamos
contemplar, Senhor Deus, as maravilhas da Tua palavra. Fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor, através da mensagem. Senhor Deus, que o Senhor esteja me usando como instrumento Teu, Senhor, um pequeno instrumento, Senhor, mas que a Tua palavra seja transformadora, seja esclarecedora, seja desafiadora, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, dia do Senhor, quando a igreja se reúne para lembrar de modo mais explícito, mais claro, da ressurreição de Cristo, nós precisamos começar dizendo algo com toda clareza. A ressurreição de Jesus não é um detalhe da vida cristã, não é uma doutrina acessória, não é um adorno do Evangelho, não é uma bela tradição para ser lembrada uma vez por ano. A ressurreição de Jesus está no coração, no cerne da nossa fé. Se tirarmos a ressurreição, não sobra cristianismo bíblico. Pode sobrar religiosidade, sobrar moralidade, emoção, sobrar tradição, mas não sobra o Evangelho. É exatamente isto que o apóstolo Paulo mostra aqui nessa carta, nesse capítulo, 1 Coríntios 15. Havia gente lá em Corinto admitindo a ideia de que não há ressurreição dos mortos. E Paulo responde mostrando que esse pensamento destrói toda a estrutura da fé cristã. Porque se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então tudo desmorona. Eu acho que aqui há alguns, talvez que, eu imagino até alguns já, que trabalham com programação, já mexeram com programação de computador, e uma das palavras mais importantes, mais decisivas na programação é essa aqui, apenas 2 letrinhas, tanto em português quanto em inglês. Se. Se isso, se aquilo. Né? Então, a partir de uma afirmação, eu analiso se a afirmação é verdadeira ou se ela é falsa, e eu tomo, então, decisão a partir dessa resposta. Se ela for verdadeira, eu tomo uma atitude. Se ela for falsa, eu tomo outra atitude. Por exemplo, se eu chegar cedo, bem cedo aqui na igreja, então eu olho para ver se a porta principal está aberta. Se ela está aberta. Se, por um acaso, ela estiver aberta, eu sigo pela escada principal e entro aqui no templo. Mas se ela não estiver aberta, então eu pego a outra escada e entro pela porta lateral. Então, é uma decisão. O se, ele é um argumento, é muito forte como argumentação. Então, Paulo faz uso dessa palavra para uma argumentação muito forte, mostrando que para cada se, há um sim ou não como resposta. Não é um se de dúvida, é um na hipótese de. Nós temos que compreender assim. Ele não está em nenhum momento em dúvida a respeito da ressurreição, mas ele está argumentando usando essa palavra. Então, é uma linguagem retórica, conduzindo o entendimento para uma conclusão final, que é maravilhosa, né, por sinal. Então, sendo assim, o apóstolo não termina na hipótese da ruína. Ele ergue a gloriosa bandeira da certeza lá no verso 20, como você pode observar. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa pequena frase sustenta a igreja, sustenta a esperança dos santos, sustenta a adoração cristã, ela sustenta a perseverança em meio ao sofrimento, sustenta até a nossa própria forma de encarar a morte. Então, irmãos, eu quero pensar aqui com os irmãos nessa manhã sobre essa verdade em 3 afirmações. A verdade que seria a ressurreição de Cristo e o sentido da fé cristã. Então, a primeira afirmação é: a ressurreição de Cristo é o fundamento indispensável da fé cristã. Então, Paulo fala de maneira direta, quase cortante. Ele não tenta aliviar, como se diz por ele, não passa pano, ele não tenta aliviar o impacto da questão. Ele diz no verso 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Vejam a seriedade disso. Se Cristo não ressuscitou,
Os apóstolos, então, pregaram uma mentira. Se ele não ressuscitou, a igreja crê numa ilusão. Se ele não ressuscitou, ainda nós estamos em nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, os crentes que morreram estão perdidos. Coisa terrível. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Paulo não admite aqui um meio termo. Não existe. Ou é ou não é. Se, sim ou não. Se não existe nas Escrituras um cristianismo verdadeiro sem a ressurreição real, histórica e corporal de Jesus. E ele fala, nós estamos falando aqui de forma proposital, porque havia aquela filosofia de que Cristo ressuscitou de forma espiritual, e é uma mentira. Na verdade, é uma mentira satânica, para poder nos fazer duvidar da ressurreição. A fé cristã não está apoiada apenas nos ensinamentos morais de Jesus. Não está apoiada apenas na beleza do seu exemplo. Não está apoiada apenas na memória de um mártir inocente. A fé cristã está apoiada nesse fato central. Aquele que foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E por que isso é tão importante? Porque a ressurreição é a validação, é a vindicação pública da pessoa e da obra de Cristo. Na cruz, Jesus carregou o peso do pecado do seu povo. O povo que está aqui, nós. Na cruz, ele sofreu a penalidade devida aos nossos pecados. Irmãos, e quando falamos nossos pecados, pense em meus pecados. Muitas vezes é bom a gente ter essa visão de igreja, ter de todo mundo, mas também é muito importante essa visão, esse entendimento que ali na cruz do Calvário, os meus pecados, e você fala os meus pecados, estavam sendo pagos ali na cruz do Calvário, 2000 anos atrás. Mas Deus tem todo o poder, conhece todos nós, fomos planejados antes da fundação do mundo, imagina. Então ele certamente estava pagando o meu pecado, o seu pecado ali. Então, na cruz ele sofreu a penalidade devido aos nossos pecados, e na cruz ele derramou o seu sangue como Cordeiro de Deus. Mas a ressurreição declara que esse sacrifício foi aceito, que a dívida foi paga, e que a morte foi vencida, e que o Filho de Deus triunfou. Vocês se lembram que ele disse, tetelestai, a última palavra, está consumado, está pago. Ele pagou. Não foi um brado de angústia, ou então dizendo, não, meu sofrimento acabou, não é? Estou morrendo, então a tortura acabou. Não é. Ele estava dizendo, está pago, está consumado. O plano de salvação de Deus para cada um de nós está consumado. Isso é simplesmente maravilhoso, irmãos. Então, sem a ressurreição, a cruz poderia parecer apenas uma tragédia. Mas com a ressurreição, a cruz é proclamada como vitória. Sem ressurreição, nós poderíamos pensar que a morte teve a última palavra. Mas com a ressurreição, fica claro que a última palavra pertence a Deus. Sem a ressurreição, o pecado ainda nos prenderia. Mas com a ressurreição, sabemos que a redenção foi eficaz. Meus irmãos, nós não seguimos um mestre morto. Nós não estamos cultuando a memória de um personagem do passado, histórico apenas. Nós adoramos o Cristo vivo, exaltado, glorificado, entronizado à direita do Pai. E isso precisa ser dito à igreja com toda força, e pela igreja também, com toda força. Porque em muitos lugares o cristianismo, e hoje cada vez mais, tem sido reduzido a costume, a tradição familiar, a rituais, sentimentos, rituais meros rituais, sentimentos religiosos e um tipo de espiritualidade vaga, sem sentido. Mas o cristianismo bíblico não é isso. Ele nasce, vive e permanece de pé, porque Jesus Cristo ressuscitou. Sem ressurreição não há evangelho. Sem a ressurreição não existe perdão.
Sem a ressurreição não haveria esperança. Sem a ressurreição não haveria a própria igreja. Mas Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E porque ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Porque ele ressuscitou, a nossa pregação não é vazia. Porque ele ressuscitou, os nossos pecados podem ser realmente perdoados. Lembre-se, não existe perdão porque Deus deixa para lá. Muitas vezes nós, pais, fazemos isso. Nosso filho erra e depois a gente resolve não apertar tanto e deixamos para lá. Deus não faz isso. A justiça de Deus precisava e foi satisfeita em Jesus, pagando aquilo que nós pagaríamos. Então, porque ele ressuscitou, o crente pode olhar para o passado e dizer, fui redimido. Ele pode olhar para o presente e dizer, pertenço a Cristo. E ele pode olhar para o futuro e dizer, minha história não termina no túmulo. A segunda afirmação, irmãos, dessa passagem é que a ressurreição de Cristo redefine a nossa esperança, a nossa adoração e a nossa vida presente. Paulo prossegue e diz no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa expressão primícias ela é muito rica, muito abrangente, irmãos. Nós temos que lembrar aqui, porque a gente poderia dizer, puxa, eu me lembro da menina, Talita Cumi, né? Me lembro de Lázaro, me lembro de tantas outras pessoas, mas aí nós podemos lembrar dessas pessoas que foram ressuscitadas por profetas, por Jesus, pelos apóstolos e até aqueles que ressuscitaram no dia da morte de Jesus. Mas nós temos que nos lembrar que depois de algum tempo, eles morreram novamente e definitivamente. Eles ressuscitaram para uma continuação desta vida terrena, com um corpo natural, sujeito a outras doenças, sujeito a pecados e tudo mais. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou num corpo glorificado, não mais sujeito às fragilidades desse corpo terreno que temos. Presta bem atenção, ele é a nossa esperança, não é? Ele foi o primeiro a ter essa ressurreição plena, mas não ressuscitou apenas para si. Ele ressuscitou como cabeça do seu povo. Ressuscitou como o primeiro da grande colheita. Ele ressuscitou como aquele cuja vitória garante a vitória dos que lhe pertencem. Quantas vezes nós perdemos pessoas amadas, mas ao mesmo tempo é tão confortante, é tão consolador. Nós sabemos que aquela pessoa tinha sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo, sabendo que ela está lá com Ele e estaremos juntos para sempre. Então, e essa esperança da ressurreição, ela é muitíssimo importante, vital para a nossa vida. Por isso, Paulo diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui há uma das mais belas verdades do Evangelho. Em Adão, nós herdamos a culpa, a corrupção e a morte. Mas em Cristo, nós recebemos vida, redenção e esperança. O primeiro homem, Adão, nos arrastou para a ruína. O último Adão, Jesus, entrou na nossa miséria para nos conduzir à glória. A ressurreição de Jesus, portanto, não é apenas um milagre extraordinário do passado. Ela é a garantia do futuro do povo de Deus. Ela nos diz que a morte não reina soberanamente. Ela nos diz que o cemitério não é o destino final dos santos. Ela nos diz que o túmulo não fecha a história daqueles que estão em Cristo. É por isso que Paulo chega a dizer no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A fé cristã não cabe apenas dentro dos limites desta vida. Nós não fomos chamados apenas para ter uma vida organizada, mais equilibrada, mais suportável, sermos pessoas melhores, cidadãos bons. Não é isso. Tudo isso pode até ter algum lugar, mas não esgota, não completa a fé cristã. O Evangelho nos leva à eternidade. Nós somos forasteiros, nós cantamos, né? Sou forasteiro aqui em terra estranha, nós somos forasteiros.
então nós somos levados à eternidade. O Cristo ressuscitado abriu diante da igreja a perspectiva da ressurreição, da glória, da consumação, do novo céu, da nova terra. E isso muda a nossa vida agora, muda a nossa forma de sofrer, muda a nossa forma de envelhecer, muda a nossa forma de perder pessoas queridas no Senhor, muda também a forma de encarar o luto, muda a forma de servir, muda a forma de adorar. Porque a ressurreição de Cristo não apenas garante a nossa futura ressurreição, ela também marca a identidade da igreja no presente. Não é sem razão que a igreja cristã passou a reunir-se no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, Dominus Dei, é chamado assim. Então, por isso recebeu esse nome, porque é o dia da ressurreição de Jesus. Domingo cristão não é um dia qualquer. Ele foi consagrado pelo acontecimento que mudou a história, a ressurreição de Jesus. Todo domingo é, de um certo sentido, um memorial da ressurreição. Em todo domingo nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Todo domingo a igreja se reúne para dizer ao mundo: Cristo vive, Cristo venceu, Cristo reina. A nova criação começou. O antigo sábado, dentro da administração mosaica praticada pelos judeus, então apontava para a promessa, expectativa e descanso prefigurado. Mas o dia do Senhor, na nova aliança, está marcado pela realidade consumada da vitória de Cristo sobre a morte. O povo de Deus se reúne no primeiro dia, porque o túmulo vazio marcou para sempre a vida da igreja. Por isso, irmãos, o domingo não deve ser tratado como uma mera conveniência litúrgica, nem como um mero hábito eclesiástico. É o dia do Cristo crucificado. É o dia do Senhor. É o dia em que a igreja, reunida em torno da palavra, declara que a morte não venceu. E é por isso também que a nossa Páscoa cristã não se resume a uma data anual. A obra do Cordeiro se cumpriu de uma vez por todas. Cristo morreu e ressuscitou. E a igreja anuncia essa redenção continuamente, como vamos fazer hoje à noite, de forma especial na Santa Ceia. Na ceia nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas não proclamamos a morte de um derrotado. Proclamamos a morte sacrificial do Cordeiro que vive. A mesa do Senhor está iluminada pelo túmulo vazio. O Cristo que mandou a igreja celebrar a ceia é o Cristo crucificado, exaltado e presente com o seu povo. Ali está a morte e a ressurreição. Não é o sangue representando a sua morte, mas então nós temos a sua ressurreição garantindo a nossa vida eterna. Assim, meus irmãos, cada domingo nos lembra a ressurreição e cada Santa Ceia nos faz anunciar a redenção do Cristo crucificado e vivo. A igreja não vive de uma Páscoa anual como centro da sua espiritualidade. A igreja vive continuamente da obra consumada de Cristo, lembrada na mesa e celebrada no dia do Senhor. Isso deveria renovar a nossa consciência de culto. Nós não viemos aqui apenas para cumprir a agenda, como se diz, bater o ponto, né? Ou cumprir uma tabela, não é isso. Não viemos aqui apenas para manter uma tradição. Não viemos aqui apenas repetir uma liturgia. Viemos nos reunir como povo do Cristo crucificado. Viemos como aqueles que foram comprados, viemos como povo do Cristo ressuscitado. Eu disse crucificado, não foi? Crucificado e ressuscitado. Viemos como aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e agora pertencem ao Senhor vivo. Viemos como aqueles cuja esperança ultrapassa o túmulo. Viemos como aqueles que sabem que o domingo não é apenas um fim de semana, mas o testemunho semanal de que Cristo ressuscitou. Em terceiro lugar, irmãos, terceira afirmação é que a ressurreição de Cristo
exige de nós santidade e abundância na obra do Senhor. Então, existe uma tentação de tratar a ressurreição apenas como um consolo. Na verdade, é um consolo maravilhoso, mas em 1 Coríntios 15, a ressurreição não aparece apenas como consolo, ela aparece também como convocação. Paulo mostra isso quando fala das implicações práticas dessa doutrina. Se não há ressurreição, diz ele, então a lógica seria: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos curtir a vida, né? Ou seja, se a morte é o fim de tudo, então vivamos. Vamos colocar no seria, né? Então, se a morte fosse o fim de tudo, então viveríamos para o imediato, buscaríamos o prazer, agarraríamos-nos ao presente, nós evitaríamos qualquer tipo de sacrifício, qualquer luta. Não valeria a pena sofrer pela verdade, não valeria a pena perseverar. Nós vemos o salmista no Salmo 73 vacilando. Quando você puder, leia. Ele teve um momento que ele vacilou, olhando para o mundo e vendo algo errado acontecendo na mente dele. Então, muitas vezes, nós temos essa tendência também, e a ressurreição, não havendo, se não houvesse, então não valeria a pena. Não valeria a pena lutar contra o pecado, não valeria a pena gastar a vida na obra do Senhor. Quantos homens altamente habilitados na vida que a gente pode chamar secular e que são chamados pelo Senhor para a sua obra específica. Não valeria a pena, reverendo, o senhor abandonar a sua profissão para ser pastor. Não valeria a pena. Seria apenas uma religiosidade. Mas Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, essa lógica do desespero está destruída. Graças a Deus. A vida não é absurda. O sofrimento do crente não é inútil. A santidade não é uma perda. O serviço cristão não é um desperdício. A fidelidade não é ingenuidade. Muitas vezes somos fiéis e somos tidos como ingênuos, né? E por isso que Paulo termina esse grande capítulo com um dos mais poderosos chamados da Escritura. No verso 58, por favor, olhe aí. 1 Coríntios 15, 58. Peço que você siga essa leitura agora. Então, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vejam só, essa palavra portanto, ela é muito importante aqui. Apenas uma palavrinha, mas ela está ligando tudo o que ele vai dizer agora com o que foi dito antes. Portanto, por causa de tudo isso, vocês vão fazer assim. Isso é decisivo, a partir de tudo que foi dito, ajam dessa e dessa e dessa forma. Ele quer dizer, à luz da ressurreição, vivam assim. Já que a morte foi vencida, vivam assim. Já que Cristo ressuscitou, vivam assim. Já que a vitória final está assegurada, vivam assim. Então ele tem aqui as exortações. A primeira delas, você pode ver aí, sede firmes. No mundo de instabilidade doutrinária, de superficialidade espiritual, de fé emocional e volátil, se desmancha com qualquer coisa, a ressurreição chama a igreja à firmeza. O Cristo vivo merece convicção. O Cristo vivo merece fidelidade. O Cristo vivo merece uma igreja que não seja levada por qualquer vento. Como nós já vimos no passado, irmãos, entrar um vento de doutrina dentro da igreja, as pessoas se encantarem e esquecerem a palavra e esquecerem os ensinamentos do Senhor. Então, a igreja deve se manter firme. Uma segunda exortação aí no versículo é: sede inabaláveis. Muito importante isso, irmãos, somente com o poder do Espírito Santo nós podemos nos manter inabaláveis, mas isso acontece. Então ele fala de perseverança. Haverá lutas, haverá cansaço, decepções, haverá aparentes fracassos, haverá oposição, haverá momentos em que o coração quase desfalece. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, irmãos, mas a ressurreição nos lembra que a história não está entregue ao caos. Cristo reina.
Cristo venceu. Cristo há de consumar o seu reino. E, em terceiro lugar, terceira exortação: sede sempre abundantes na obra do Senhor. Não apenas participantes, presentes aqui na igreja, simpatizantes, não apenas admiradores, abundantes, plenos, intensos. A ressurreição não produz uma igreja apática, produz uma igreja diligente, trabalhadora, produz servos que trabalham e oram, que evangelizam, discipulam, choram com os que choram, sustentam a verdade, lutam contra o pecado, como nós estamos vendo em Gálatas, e vamos continuar. Então, lutam contra o pecado, suportam o peso do ministério e continuam. Irmãos, é assim. Nós vemos Paulo, por exemplo, tendo sido apedrejado e tido como morto 2 vezes. E levantou-se e entrou de volta na cidade para continuar a obra. Apesar de todas as lutas e todas as vicissitudes, a igreja continua. E por quê? Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que palavra preciosa, irmãos, para todo crente fiel. Talvez muita coisa que você faz para o Senhor passe despercebida dos homens. As pessoas não notam, não olham, não observam, não dão em conta, não levam em conta, não dão like. E você não precisa se preocupar com isso. Talvez você não receba aplauso. Talvez você não produza os resultados imediatos, visíveis. Muitas vezes planejamos e queremos que aquilo funcione e não funciona logo. Talvez isso custe lágrimas, renúncia, tempo. Quantas vezes nós temos que renunciar até mesmo o convívio com a família? Não é que isso seja a regra, mas muitas vezes somos obrigados a fazer isso em benefício do trabalho. Nós temos muitas renúncias, renunciamos em desejos de desenvolvimento profissional ou alguma coisa nesse sentido, mas o Senhor nos chama para a sua obra e não há nada mais glorioso do que isso. Então, irmãos, significa sim, significa nosso tempo, energia e muitas vezes dor mesmo. Mas no Senhor nada disso é vão. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. No seu coração, tudo que você está fazendo é para o Senhor, com amor por Ele, em reconhecimento ao que Ele fez por você. Nada do que você está fazendo, mesmo que ninguém perceba, mas nada é em vão. O Senhor está vendo. Então, a ressurreição garante que nada feito em Cristo e para Cristo será inútil. O mundo vive debaixo da sensação de vaidade e desgaste, mas o crente vive debaixo da certeza de que sua vida no Senhor tem sentido, o seu labor, seu trabalho no Senhor tem valor, sua fidelidade no Senhor tem fruto eterno. É por isso que a consciência da ressurreição nos livra da frivolidade, da banalidade, nos livra do apego excessivo a essa vida, nos livra do desânimo, nos livra de reduzir o cristianismo à convivência pessoal, à vida social dentro da igreja. Isso é importante, mas nos livra de nós estarmos dando excessiva importância a isso. Nos chama a uma vida sóbria, santa, comprometida e cheia de esperança. A ressurreição não nos autoriza a viver de uma forma qualquer. A ressurreição nos convoca a viver à altura do Cristo vivo. A palavra cristão, na verdade, significa, parece que é uma coisa aumentativa, mas é diminutivo. Cristão significa cristinhos, ou seja, eram pessoas que imitavam o jeito de Jesus ser, de tal forma que pareciam com ele. E eles, então, passaram a ser, de uma forma inicial, com uma forma jocosa, tentando humilhar, mas acabou pegando. Por quê? Por causa do significado de que nós devemos realmente viver à altura do Cristo vivo. Irmãos, concluindo, então, a ressurreição de Cristo muda tudo. Muda a nossa fé, porque sem ela não há o Evangelho. Sem a ressurreição não há Evangelho. E com a ressurreição há perdão, reconciliação e salvação.
A ressurreição muda a nossa esperança, porque já não vivemos limitados a esta vida, mas caminhamos rumo à ressurreição e à glória. Ela muda a nossa adoração, porque o dia do Senhor foi marcado pela vitória de Cristo. E a igreja se reúne no domingo como povo do ressuscitado, do Cristo ressuscitado. Ela muda a nossa compreensão da Páscoa, porque a redenção do Cordeiro é anunciada continuamente na Santa Ceia pela Igreja do Cristo vivo. Ela muda a nossa prática, porque quem crê na ressurreição não vive apenas para si, nem para o momento, nem para o mundo, mas vive firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. Então, nessa manhã, a pergunta não é apenas: você crê que Cristo ressuscitou? Não é. A pergunta é: você está vivendo como alguém cuja vida está de acordo com a ressurreição de Jesus? A sua vida foi reinterpretada pela ressurreição de Jesus? O se retórico, o argumentativo, ele pode ser agora, nesse momento, substituído já que, porque é esse o sentido que Paulo muitas vezes coloca ali. Então, como conclusão, nós podemos aqui usar isso. Então, sendo assim, no lugar de se Cristo ressuscitou, nós podemos entender já que Cristo ressuscitou, para nós compreendermos essa conclusão. Então, já que Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Já que Cristo ressuscitou, os seus pecados podem ser perdoados. Já que Cristo ressuscitou, a morte não terá a última palavra sobre você. Já que Cristo ressuscitou, o domingo não é um dia qualquer. Já que Cristo ressuscitou, a ceia do Senhor não é um ritual vazio. Já que Cristo ressuscitou, o seu trabalho no Senhor não é vão. Já que Cristo ressuscitou, há esperança para o cansado, firmeza para o vacilante, consolo para o aflito e direção para a igreja. E por isso, irmãos, a igreja de Cristo pode dizer hoje com santa alegria: o túmulo está vazio, o Cordeiro vive, o Rei reina, a morte foi vencida e o povo de Deus caminha para a glória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.